Lucas capítulo 24, verso de números 13 a 16. Depois vamos pular alguns versículos, depois vamos ler do 28 ao 32. Se a igreja achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Pule agora para o 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, os discípulos: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? A igreja pode sentar. Eu estava, essa semana, pensando e meditando no que trazer para a igreja neste domingo. Um domingo de celebração, um culto de celebração. E eu comecei a verificar as notícias, tudo o que nós vemos hoje na televisão é carnaval. Eu venho de uma cidade de Recife, Pernambuco, onde se projetam aí 12 meses aguardando aí o carnaval, e onde eu não tenho nenhum orgulho de falar que lá nós temos o maior bloco de carnaval de rua do mundo, chamado Galo da Madrugada. E a gente vê que uma cidade que em muitos fatos perdeu a razão de existir, pois viver numa projeção esperando as festividades e o dia do carnaval. É um povo vazio, que muitas vezes tenta buscar uma falsa alegria, uma falsa presença de momento, para poder tentar viver, na visão deles, dias de alegria. Após o carnaval, a gente vê como é que fica um caos aquela cidade, haja vista aquele ambiente carregado, de tantos dias voltados para o carnaval. O carnaval em Recife ele começa em janeiro e vai até o período pós-carnaval. E as pessoas são vazias, buscando falsas alegrias em momentos, em dias de blocos de rua, blocos de carnaval. Eu dizia: Senhor, o que é que eu vou falar para a tua igreja nesse domingo aí de feriado que antecede o feriado de carnaval? Eu tenho uma mensagem que eu já preguei ela outras vezes, que tem por título, por tema, a presença de Jesus. O mundo hoje ele precisa da presença de Jesus na sua vida, na sua família, nos seus negócios, inclusive na própria igreja, porque a gente tem caminhado aqui, tem participado dos cultos, mas tem esquecido do que a presença de Jesus, ela nos tem como seres humanos, como seres criados em imagem e semelhança do Senhor Jesus. E sempre quando eu vou pregar a palavra de Deus pela primeira vez em algum lugar, e é a primeira vez que eu estou pregando aqui na sede da Catedral da Família, eu me lembro de onde Jesus começou a forjar o meu coração e me chamou para poder pregar a palavra de Deus. Eu sempre me lembro que meu pai, que também tem o nome de Flávio, ele dirigia um culto numa congregação chamada 7 de Setembro, no centro da cidade de Recife. Essa igreja tinha algumas peculiaridades. Ela ficava no meio de 2 bares, de 2 danceterias. E meu pai dirigia um culto às sextas-feiras à noite. Muitas vezes eu tive o privilégio de poder ajudar meu pai. Meu pai ele sempre começava o culto, cantando, invocando a presença de Jesus.
Ele dizia mais ou menos assim: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Se sabe, canta: pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Ele ia cantando essas músicas, invocando, porque ele me ensinava que na abertura do culto, os louvores, a gente estava adorando e invocando a presença de Jesus naquele lugar. Muitas vezes eu via meu pai ali cantando, se esforçando por causa do barulho que vinha de um lado e do outro. Mas era comum em sextas-feiras a gente ver pessoas que eram tocadas pela presença de Jesus. Ali entravam homossexuais que eram tocados pela presença de Jesus. Prostitutas que eram tocados pela presença de Jesus. Era um culto que não era feito para os membros da igreja, por mais que eles fossem. Mas era para aquelas pessoas que estavam ali naquele momento com a vida vazia, precisando de algo da parte de Deus. Eu lembrei de tudo isso essa semana. E Deus me trouxe aqui hoje para que você possa lembrar dos benefícios do que é ter a presença de Jesus na sua vida. O texto que nós lemos aqui nessa noite, para que nós podemos ilustrar aqui esse momento, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, a gente vai usar ela bastante, tá bom? Ilustra aqui que 2 discípulos caminhavam para um vilarejo chamado Emaús, que distava a cerca de 12 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam ali meio que entristecidos pelo fato do seu Cordeiro, o seu Messias, aquele a quem eles tinham acreditado queria ser o libertador do seu povo, do povo de Israel. Mas ele havia morrido e eles não tinham ainda, mesmo após ter chegado o 3º dia, contemplado a sua face. Eles já haviam ouvido relatos de Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, Joana e outras mulheres devotas de que o túmulo estava vazio, e glória a Deus por isso. De que o Messias havia ressuscitado, mas eles caminhavam ali meio que entristecidos. O seu coração estava entristecido. A Bíblia relata isso para a gente. E a partir de certo momento, não sei exatamente qual momento, Jesus se junta a eles naquela conversa, mas sem deixar de que eles reconheçam a sua voz e a sua presença. E eu imagino que Jesus começa a fazer perguntas para eles, né? De que era necessário que o Cordeiro padecesse, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. Imagino que Jesus fazia perguntas no sentido se eles conhecem ali o texto de Gênesis 3:15, onde Deus ele promete que enviaria um que iria pisar e esmagar a cabeça da serpente. Ou quem sabe ele começou a contar os detalhes ali do que Isaías havia predito, que foi cumprido na vida do Cristo. E Jesus estava caminhando com eles. A presença de Jesus estava caminhando com eles. E a presença de Jesus, ela sempre nos proporciona algo mais e algo melhor. É tanto que quando aqueles 2 discípulos chegaram ao seu local, né, preposto por eles para poder caminhar, eles meio que constrangeram, a Bíblia fala isso, para que Jesus pudesse pousar com eles e jantar com ele, haja vista a hora avançada. Jesus pousou com eles, e no momento que Jesus foi partilhar o pão, a Bíblia fala que Jesus se deixou conhecer pelos discípulos. Aleluia. E o primeiro benefício que eu quero trazer para vocês nessa noite é que a presença de Jesus, ela transforma tristeza em alegria. O texto fala ao final que depois que Jesus sumiu daquele local ali, os discípulos conversam um com o outro. Não ardia em nosso coração, não ardia uma alegria em nosso coração quando Jesus ele falava com a gente? Porque a palavra de Jesus ela é doce aos nossos ouvidos. Nós temos a necessidade da presença de Jesus ao nosso lado, em nosso meio, habitando em nós. E Jesus ele transforma a sua tristeza em alegria. E não numa alegria passageira como a alegria do carnaval, mas uma alegria constante e pura na sua vida. Eu não quero só trazer aqui para vocês benefícios da presença de Jesus, como aqueles pastores que pregam aí o neopentecostalismo, de que só falam que tudo é vitória, tudo é bênção. Não é isso que eu quero lhe falar nessa noite. Mas você precisa entender que você tem um aliado forte para que você possa vencer em tudo na sua vida. Vencer não quer dizer que você não terá aflições. Mas nós precisamos entender que como servos do Senhor, nós temos o Criador de
todo mundo ao nosso favor para nos ajudar a vencer a cada etapa e a cada momento da nossa vida. E eu coloquei aqui como segundo ponto que a presença de Jesus, ela sempre nos proporciona o melhor. E eu lembro de um texto aqui que está lá em João, no capítulo 2, verso de 1 ao 11, quando fala e relata o primeiro milagre de Jesus, né? As bodas de Caná da Galileia. Jesus, ele foi convidado para um casamento junto com a sua mãe e alguns dos seus discípulos que já o acompanhavam naquele momento. Maria, ela sabia quem ela tinha em casa. Maria, que foi aquela pessoa de forma maravilhosa que recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida e gerou ali o Messias, o Jesus Cristo. Ela sabia que ela tinha ao seu lado, na sua casa, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia relata e conta que naquele momento, algo importante e que simbolizava a alegria tinha acabado. O vinho acabou. Imagine hoje, numa festa de casamento, se falta ali o refrigerante, o suco. Quão vergonha seria para os noivos, não é? E naquele momento o vinho acabou. Maria, por alguma proximidade, tomou conhecimento desse fato. E ela falou o seguinte: tudo que Jesus mandar vocês fazerem, façam, que ele vai resolver o problema. Jesus estava presente naquela festa. E se Jesus estava presente naquela festa, o melhor de Deus iria acontecer naquele lugar. Jesus fala para que eles separem ali os barris, 6 barris ali que enchessem de água. Os estudiosos falam que cada barril ali ele continha cerca de 100 litros de água. E Jesus, ele faz algo maravilhoso ali, transforma água em vinho. É interessante. Alegria para a minha vida e para a sua vida. E o tão interessante é que com Jesus não existe melhor ou final para início ou final de festa, né? Quando o copeiro molho toma conhecimento daquela atitude e daquela ação, ele pega ali aquele vinho, ele toma aquele vinho e ele indaga assim para o noivo: uai, né? Como diz o bom goiano, estou aprendendo. Como é que pode? Todo mundo guarda ali o bom vinho para entregar no início. E você pegou esse vinho para o final. Ele não sabia do que é que tinha acontecido. Porque com Jesus, o melhor sempre acontece na nossa vida, independentemente da fase que eu e você estamos passando. Só que Deus também, ele nos proporciona momentos que nem você conseguimos entender o que é que acontece em nossas vidas. Marcos, no capítulo 4, no 35, ele traz uma passagem que para mim é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Porque se nós conseguimos ilustrar aquilo que fala, nós veremos que tudo aquilo ali é presente na minha vida e na sua vida. Abre a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, vamos ler do 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eu acho interessante desse texto é porque todos nós temos um barco. A nossa vida, ela é conduzida por algo ou por alguém. E nesse momento aqui a gente tem algumas ilustrações que são interessantes de poder falarmos. Primeiro, esse barco aqui, ele representa a minha vida e a sua vida. E se Deus está presente no barco da minha vida, na sua vida, é certeza que nós não vamos naufragar. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? E esse texto ele começa com algo importantíssimo. Ele fala assim, ó: passemos para o outro lado. Passemos para outra margem. Deus, ele já determinou algo para aqueles que estavam com ele, porque Jesus, ele tinha um propósito na outra margem.
Muitas vezes eu e você recebemos algo da parte de Deus, mas não acreditemos por consequências da vida, pelo tempo, pelas tempestades, pelo deserto que a gente passa, e deixamos de acreditar de que aquela promessa de Jesus em nossas vidas, ela não vai se realizar. Segundo, Jesus, quando ele está no barco, a presença dele é garantia de vitória para as nossas vidas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. As tempestades, muitas vezes, querem nos ensinar a nos aproximarmos de Jesus Cristo e desfrutarmos de algo extraordinário do que Ele pode representar diante da sua presença para as nossas vidas. Os discípulos precisavam, naquele momento, conhecer ainda mais quem eram aqueles que eles estavam a seguir. E precisavam ter ensinados para ele de que eles precisavam ter fé em tudo do que eles precisassem. Jesus, ele na sua grandeza ali, ele não hesitou em descansar. Ele teve sono, ele dormiu, ele descansou, ele precisava descansar, porque ele era também 100% homem, como era 100% Deus. Ele simplesmente reclinou ali, dormiu naquele momento, porque ele sabia que ele tinha uma longa caminhada posterior a enfrentar. E os seus discípulos, ao invés de fazerem o mesmo, eles ficaram ali meio que preocupados com o que estava acontecendo. E o terceiro benefício que a presença de Jesus nos concede é que ela transforma a tempestade em bonança. Eu não sei o que é que você enfrenta hoje no seu casamento, na sua vida conjugal. Eu não sei o que você enfrenta hoje dentro da sua família, com os seus filhos. Pode haver o tempo de que você não tenha mais nem contato, nem comunicação para o seu filho, com o seu filho. Mas se Jesus entrar na sua casa, Ele vai acalmar aquela tempestade e você terá um novo tempo, um novo renovo dentro da sua família. Vai haver a paz, os ventos serão mais brandos e você vai desfrutar de momentos especiais junto com a sua família, com a sua casa, com o seu marido, no seu ambiente de trabalho, seja o que for. Basta que você convide a presença de Jesus para aquele lugar. As tempestades de Deus, elas são para nos aproximar dele também. Tempestade, deserto. E muitas vezes o crente que fala assim: Senhor, eu quero te conhecer mais de perto, eu quero viver o teu impossível. Só que ele esquece que o impossível não é aquilo que eu e você fazemos, é aquilo que só ele faz. Se está apertado, está difícil, mas você consegue resolver, Jesus, ele vai resolver por você? Não vai, porque tem coisa que depende da minha atitude e da sua atitude, da sua ação da oração. Mas se você quer algo que é impossível, o negócio vai piorar ainda mais para a sua vida, para que você possa desfrutar desse impossível. Os discípulos precisavam entender naquele momento quem era aquele que estava junto com eles. Porque aí eu estou falando, eles conheciam ali o Cristo de ver aquilo que eles estavam contemplando. Mas muitas vezes, se possamos assim dizer, existiam algumas dúvidas. É tanto que eles terminam dizendo assim, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os momentos de dificuldade, os desertos de Deus na sua vida, é para que você possa ter um momento de intimidade e aproximação de Deus na sua vida. Jesus Cristo, ele quer ter proximidade com você, mas às vezes por uma situação de abastança financeira você se afasta dele. Às vezes pelo fato de você pedir a tanto um marido ou uma esposa, às vezes você casa e você faz o quê? Se afasta dele. É comum ver as pessoas, gente, até interessante, quando você vê as pessoas que vêm, por exemplo, para a oração de Davi, 7 horas da manhã, está aqui, não perde um culto, quando recebe a bênção, some, não participa mais desse momento. Está aqui em todos os cultos, quando recebe a bênção, some. Aí às vezes o que é que Deus faz? Cria uma tempestade na sua vida para que você possa sempre o quê? Se aproximar dele. Como é que está a sua vida hoje? Você tem proximidade com Jesus? Ele é a primazia da sua vida? Faça essa pergunta para você mesmo. Não precisa responder. Quarto, a presença de Jesus, ela socorre o aflito. Eu quero falar aqui de 2 passagens para poder ilustrar esse momento. Primeiro eu quero falar a respeito do cego de Jericó, para que a gente possa extrair alguns pontos positivos, disso que foi relatado aqui nos evangelhos, para que eu e você possamos vencer na nossa vida. A Bíblia nos conta que existia um cego,
o cego de Jericó, Bartimeu, que escutou uma grande multidão ao seu redor. E por algum momento, por algum motivo, ele tomou conhecimento de quem estava ali perto dele, se chamava Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que Bartimeu, ele conhecia da palavra de Deus pela forma como ele buscava socorro na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele sempre vai socorrer o aflito, porque ele criou um mundo da forma como ele criou, de forma muito especial para a minha vida e para a sua vida. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Nem os anjos têm imagem e semelhança dele. Mas por um erro nosso, o homem, né, pelo qual pecamos e entrando no pecado, por Adão e por Eva, todos nós se passou esse pecado, então todos nós temos essa natureza pecaminosa em nós. Ele nunca quis se afastar da gente, nunca quis que a gente vivesse dias de pranto, ranger de dentes, fome, dor e etc. Nunca quis isso, mas por consequência do pecado, hoje nós vivemos isso. Mas ele sempre está à disposição para socorrer um aflito. Essa história nos relata o seguinte, que Bartimeu começou a escutar isso, é Jesus, e ele começa, meio sem ter uma direção, a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Interessante que em meio à multidão, as pessoas tentaram calar a Bartimeu. Mas ele não desistiu do seu sonho, não desistiu do seu propósito, não perdeu a fé no seu alvo. O que eu vejo hoje em meio de muitas pessoas é que as pessoas perdem a sua fé, perdem o seu alvo por coisas simples. Às vezes porque escutou alguma coisa de um irmão da igreja, até mesmo de um pastor, como se seu sonho fosse muito grande, ela simplesmente para tudo e desiste da vida. Filipenses no capítulo 4 e 13 diz assim, Paulo falando: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mateus no capítulo 7, verso 7, ele fala: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Marcos capítulo 9, verso 23, e disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu falei aqui que o cego Bartimeu, ele conhecia da verdade, porque ele chama Jesus como filho de Davi, como da linhagem de Davi. Ele conhecia da história do Velho Testamento, do Pentateuco. E ele sabia que se Jesus estava ali, os seus problemas iriam se acabar. Bastava que ele pudesse ter fé e que Jesus pudesse olhar para ele e socorrê-lo como aflito. E a Bíblia nos conta que Jesus, ele atende esse chamado, esse socorro de Bartimeu. E ele chega perante ele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele fala o quê? Que eu veja. Jesus te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Será que você continua ainda acreditando no alvo que é Cristo Jesus para a sua vida? Ou você já desistiu do seu casamento? Já desistiu daquele seu filho que está largado ali nas drogas? Não sei, quem sabe no álcool? Não sei qual o desespero do seu coração hoje. Se você está aqui hoje pedindo a Deus misericórdia por um filho seu que está até mesmo no meio do carnaval, não sei. Jesus te pergunta nessa noite: o que queres que eu te faça? Será que você está pronta para poder acreditar de que Jesus, ele pode resolver o teu problema, por mais que ele seja impossível? Esse cego aqui, ele tinha a certeza de que ele, como aflito, Jesus iria socorrer a vida dele e haveria uma transformação ali da sua vida. Segundo exemplo que eu quero trazer para vocês nessa noite, dentro desse tema de Jesus socorre o aflito. Eu me lembro também da mulher que tinha o fluxo de um fluxo de sangue há 12 dias, é isso? 12 semanas? 12 o quê? Caso aqui, a presença de Jesus foi tão real na vida dela, que ela precisou apenas tocar onde? Nas vestes de Jesus. Oh, presença maravilhosa! Oh, presença maravilhosa é a presença de Jesus em nossas vidas. Existe uma palavrinha que precisa ser presente e real na sua vida, chamada de fé, para que tudo possa acontecer na sua vida.
A gente escuta isso aqui nos cultos, a gente lê a palavra de Deus, a gente medita, mas parece que quando a gente vai ter ali um confronto diante de um problema, de uma adversidade, a gente não consegue ter forças para poder vencer aquele problema. Aquela mulher, ela precisou apenas de um ato, tocar as vestes de Jesus, porque a sua presença estava ali, e ela foi curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus não está te pedindo, Jesus não está te pedindo aqui coisas miraculosas, que você vai aí andar de joelhos diante de montes e escadarias como uma forma de sacrifício, porque o sacrifício pela minha vida e pela sua vida já foi feito na cruz do Calvário. O acesso que nós temos a Deus foi dado por Jesus, que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele já nos levou de novo ao Pai, Ele intercede por nossas vidas, e a Bíblia nos fala aqui naqueles momentos que nós não temos mais nenhuma força para poder clamar pela misericórdia de Jesus, o Espírito Santo vai lá e intercede por nossas vidas. Qual o seu medo, meu irmão? Qual o seu medo, minha irmã? Recebe o poder de Deus na sua vida, recebe o milagre de Deus na sua vida, porque Ele quer estar presente em você para te abençoar, para te curar, para abrir portas de emprego, para dar o sucesso naquela causa do seu processo, para tudo o que você venha precisar. Basta que eu e você venhamos acreditar nessa palavra. Amém? Ele tem poder para abrir porta, curar enfermidades incuráveis, fazer uma mulher estéril engravidar, libertar o oprimido, mesmo que esteja escravizado por uma legião de espíritos maus. Não há nada que Ele não possa fazer. Jesus Cristo, o Verbo, Criador de todas as coisas, está aqui hoje, nessa noite, para te abençoar. Quinto, só a presença de Jesus Cristo, Ele proporciona transformação para a minha vida e para a sua vida. 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, nos diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A transformação em algumas pessoas, ela é algo de imediato. Em pessoas tem coisas que vão acontecendo durante o tempo. Mas duas coisas são importantes dentro da transformação para que você venha poder comungar de coisas extraordinárias da presença de Jesus Cristo. Primeiro, a palavra de Deus. É impressionante como hoje as pessoas esqueceram de estudar a palavra de Deus. Elas frequentam a igreja, elas acostumaram a pedir oração a alguém, mas elas não fazem um homem em todos os sentidos. Você quer saber como ensinar seus filhos? Está aqui, ó, a Bíblia vai lhe ensinar. Você quer saber como ter um casamento de sucesso? Está aqui, vai lhe ensinar. Se você quer ter sucesso na sua vida profissional, da sua empresa, está aqui, ó, os Provérbios de Salomão, a Bíblia como um todo, ela vai lhe ensinar. Só que é impressionante como as pessoas falam o seguinte: não dou conta de ler, não tenho tempo de ler, não consigo, se eu leio eu não consigo entender. Como assim? Eu tive o privilégio de nascer e me criar em berço cristão. Mas nem por isso eu deixei ou não tinha que buscar a Deus para que Ele pudesse me trazer e me fazer enxergar detalhes da Bíblia. O curso de teologia, ele não é feito apenas para que as pessoas possam se tornar pastores. O curso de teologia é feito por pastores, padres, espíritas, né, macumbeiros. Qualquer pessoa pode fazer um curso de teologia, né? Tem muito macumbeiro aí que conhece muito mais a Bíblia do que as pessoas que estão aqui nessa igreja. Mas não quer dizer que ele conhece a Bíblia da forma como Cristo quer revelar a ele. Porque os detalhes da Bíblia e as questões de forma extraordinária para a minha vida e para a sua vida só vão ser aprendidas por mim e por você se o Espírito Santo de Deus quiser nos revelar. Não adianta ler a Bíblia 50 vezes ao dia sem que o Espírito Santo de Deus ele lhe revele aquilo ali. Então, um segredo para uma leitura positiva e sadia para a sua vida era uma leitura que vai ter o quê? Uma meditação de forma que o Espírito Santo de Deus possa lhe levar à verdade. Quem aqui convence da verdade? Quem convence da verdade? É o Espírito Santo.
Vamos ilustrar uma coisa aqui, rápida aqui, o tempo já está passando. Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho por quê? Porque só ele leva ao Pai, ok? Ele é a verdade porque ele é o cumprimento da promessa feita lá em Gênesis 3:15, que ele iria enviar queria esmagar, pisar a cabeça da serpente e ele ia nos libertar. E ele é vida, porque só nele nós temos o quê? Um novo nascimento através do perdão dos pecados. E não qualquer vida, vida em abundância. Esse é Jesus. Mas quem convence do pecado e quem nos traz a verdade é quem? É o Espírito Santo de Deus. Então, se você quer conhecer a Bíblia de forma profunda, antes de você ler a palavra de Deus, de você meditar na palavra de Deus, busca Ele, clama a Ele, fala, Espírito Santo, me revela as coisas aqui da Tua palavra, eu quero poder desfrutar do Teu melhor, do Teu sobrenatural. Já pensou você desfrutar de uma leitura da Bíblia com a presença de Jesus naquele momento e ao teu lado, dizendo, é assim, é assado, foi assim que eu partilhei disso daqui, foi assim que eu venci a morte, foi assim que eu venci o mundo. Que privilégio poder ouvir a voz de Jesus quando você estiver buscando aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem liberta. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você tem libertação e transformação na sua vida. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais você vai ter fé para poder saber que o seu problema ele é minúsculo diante do Deus Todo-Poderoso que você serve. Segundo, a oração. Existe muito crente 6 horas, né? 6 horas por mim, né? 6 horas por mim, pastor orar por mim, mas ele esquece da atitude dele. Não existe como você ter fé em alguma coisa se você não tem atitude, se você não acredita que você pode receber aquilo. Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é ter dificuldade, mas nunca perdi o foco no Cristo, e hoje eu estou aqui, podendo pregar e ensinar a palavra de Deus para você. Mas eu tinha todos os motivos para poder ser uma pessoa fracassada, frustrada, diante de coisas que eu já passei. Mas eu aprendi que deserto de Deus na minha vida, tempestade na minha vida, era faculdade de Deus na minha vida. E quando eu vejo um problema, eu pergunto, Jesus, por que eu estou passando por isso? Porque com certeza em meio às dificuldades que você passa, Jesus quer lhe ensinar alguma coisa. Enquanto você não aprender a identificar esse problema ou essa mudança que tem que haver na sua vida, esse problema não vai passar. E isso você vai aprender como? Com intimidade com o seu Jesus, com aquele que entregou a vida pela minha vida e pela sua vida. 2 coisas necessárias para uma verdadeira transformação: leitura da palavra de Deus com auxílio do Espírito Santo e a busca na oração. Eu me lembrei de uma história verídica lá de Recife. Tem um irmão lá que ele tinha um glória a Deus e aleluia muito forte. Eu acho que eu contei isso num grupo familiar. Ele tinha um glória a Deus mais ou menos assim: glória a Deus. Ele insistia, glória a Deus. Aí às vezes chegava algum diácono ali, irmão, você pode falar mais baixo, alguma coisa? Eu falava, não posso, estou glorificando ao meu Deus Todo-Poderoso. Eu sei de onde eu vim, quem eu era, de onde Ele me tirou. Para onde ele ia, ele estava lá, glória a Deus. E esse irmão, ele foi acometido por um câncer na sua língua. E aquele câncer foi aumentando. Ele nunca deixou de glorificar ao Deus dele, o Deus Todo-Poderoso. Em dado momento, os médicos juntaram a família e falaram, olha só, vamos precisar operar seu pai e vamos ter que tirar a língua dele por completo, para que a gente possa tentar fazer com que esse câncer, ele não vá se proliferar aí. Chegou o dia daquela cirurgia, estava lá o irmão Zezinho, lá parado na cama, ao redor de todos os seus familiares. Aí o médico chega para ele e fala assim, olha só, chegou o momento da sua cirurgia, vamos? Ele disse, não, me dá mais 10 minutos. Aí o médico falou, ok, 10 minutos. O que é que o médico pensou? Deve estar querendo se despedir da família, de um por um, nunca mais ele iria poder falar. Quando o médico saía e foram os filhos em cima dele, ele falou, não,
pode ficar todo mundo quieto. Os últimos 10 minutos da minha vida eu quero passar glorificando e exaltando o Deus Todo-Poderoso. E ele começou no quarto daquele hospital. Glória a Deus! Glória a Deus! Ele começou a orar. Jesus, se arrancarem minha língua, eu vou te glorificar com os meus braços. Se arrancar os meus braços, eu vou te glorificar com os meus pés. Se arrancarem os meus pés e meus braços, eu vou te glorificar com o meu pescoço. A ti a honra, a glória, o louvor e a majestade. E ele continuava a glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus! E algo sobrenatural aconteceu naquele quarto, os filhos contam. A presença de Jesus se manifestou naquele lugar. E quanto mais ele glorificava a Deus, mais Deus ia tocando num filho, num neto, num genro, numa hora. E a presença de Jesus foi fiel naquele momento. Chegou o momento, chegou ali, passou aqueles 10 minutos. Jesus estava com ele. Quando chegou ali para poder fazer a cirurgia, antes dele receber a anestesia, ele falou: médico, doutor, por favor, antes de poder me levar para o leito da cirurgia, olhe pela última vez a minha língua, porque eu senti a presença de Jesus no meu quarto de uma forma tão extraordinária que eu tenho certeza de que eu fui curado. E quando aqueles médicos ali pararam, ali perplexos, mas já sabendo do barulho que acontecia naquele quarto que ele estava, eles resolveram olhar a língua daquele rapaz. E para a surpresa deles, e para a confusão mental do homem, eles viram de que aquele rapaz, o irmão Zezinho, ele tinha sido curado. A presença de Jesus visitou aquele quarto, visitou a vida dele, e até hoje ele louva, adora e glorifica a esse Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, não sei qual problema você tem passado, eu não sei qual a dificuldade que você tem passado, mas se você acreditar e enxergar de que você tem um aliado na sua vida, para que você possa vencer toda e qualquer dificuldade, isso vai servir de consolo, e você vai conseguir sim, vencer as aflições da sua vida, as tempestades da sua vida, porque se Jesus estiver presente na sua vida, o melhor ele sempre vai acontecer. Só Ele pode curar, só Ele pode libertar, aleluia, só Ele pode transformar. E o principal e o melhor que nós temos, como último ponto para encerrar a mensagem, só Jesus, Ele pode salvar. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Só Ele pode nos conceder a salvação. Você, se não conhecesse a Cristo, e se tivesse afastado dos caminhos do Senhor, eu vinha hoje depressa para os braços dEle, porque Ele quer ter um encontro verdadeiro contigo. Ele quer se fazer conhecer para você como um Deus de perto, não como um Deus de longe, porque conviver com alguém de longe é ruim. Bom é sentir o calor, bom é ouvir a voz no ouvido ali de pertinho, bom é poder ter proximidade com alguém e saber que é amado mesmo em meio às dificuldades. Jesus, Ele escolheu te amar, até porque amor é uma escolha. Ele escolheu abdicar do seu trono de glória, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. É por causa dEle, é por causa da presença dEle aqui na terra que nós obtemos a salvação. Aleluia! João, no capítulo 3 e 16, tem uma palavra que fala muito ao meu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A presença de Jesus tem que ser algo muito real na nossa casa. Esses dias meu filho, num grupo familiar, estava com uma amiguinha enferma. E eu vi essa filmagem depois. Ele pediu para poder orar pelaquela amiguinha. Ele colocou ali as mãos na cabeça dela. E ele falou: em nome de Jesus, cura a minha amiguinha para que ela possa brincar com a gente. Em nome de Jesus, cura a minha amiguinha. Ele, sem saber, estava ali clamando para que, e usando o nome de Jesus,
para que aquela criança ela fosse curada. E ela foi curada e restaurada por uma oração de um menino de 6 anos de idade. Se Jesus ele consegue usar um menino de 6 anos de idade, quanto mais eu e você. Se você está aqui hoje, não está no mundo aí em meio ao carnaval, é porque você quer ter um compromisso cada vez mais perto com Deus, com Jesus, que você quer uma transformação de vida. Eu quero lhe convidar para que você possa vir até aqui à frente nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, para que você venha desfrutar de momentos de intimidade com Jesus, para que você possa acordar e sentir a presença de Jesus na sua vida. Vem aqui à frente. Eu não estou convidando você para entregar a vida a Cristo, mas para que você possa ter momentos de intimidade, de comunhão com Ele. Vem, eu quero olhar pela sua vida. Pode vir até aqui à frente. Eu vou orar por você e você vai ter intimidade com Ele. Se você tem problemas, se você tem aflições, Deus vai transformar a sua vida hoje. Se tem tempestade, Deus vai transformar em bonança. Se você está triste, Deus vai transformar a tristeza em alegria. Se você faz anos que não fala com seu filho, você vai chegar em casa hoje e vai receber uma ligação dele em nome de Jesus, porque é a família do Senhor. Se seu casamento está arruinado, ele vai ter sucesso em nome de Jesus.